Olha que dia maravilhoso que a gente teve aqui, pessoal. Que sensacional que foi. A gente fazendo essa relação toda, quebrando o monopólio da esquerda em diversos aspectos, ensinando como é que se combate essa guerra cultural. E agora vem aquela cereja do bolo. Um ministro que não reza o politicamente correto. Um ministro O ministro que fala o que todos nós gostaríamos de falar, né? Que o Lula está enjaulado. Com vocês, Abraham Weintraub. Ô, Duda. Obrigado, Duda. Ô, que balbúrdia é essa aqui, gente? Para com a balbúrdia, pô. Parar com essa balbúrdia. Obrigado. Obrigado, gente. Eu queria... Então, esse é um dos temas que eu ia comentar aqui da palestra. Esse é um dos temas. Primeiro, falar o seguinte. Eu concordo, conheço o Duda bastante, o Eduardo Bolsonaro, há algum tempo já. Agradeço. Eu fico impressionado com o trabalho que ele está fazendo. Aqui dentro é um guerreiro, mas esse trabalho de costurar a base, as estruturas, para a gente ganhar essa batalha, eu já vou falar da exoneração, calma. É muito importante. É importante para a gente ter estrutura, ter um evento como esse, ter a perspectiva que é uma batalha internacional. Dentro desse trabalho, a gente tem que ter também a perspectiva histórica, porque tem eleição daqui a 3 anos e depois tem outra. A gente tem que ter uma estratégia de longo prazo para ganhar essa batalha. Tem o Duda, mas a gente tem todas as estruturas aqui, tem um monte de políticos jovens. Então esse é o tema que eu queria trazer aqui para vocês, porque a gente abordou vários assuntos. A gente abordou a questão das armas, que tiraram o direito da gente se defender. Relativizaram a propriedade privada. Nos esportes, relativizaram, acabaram com a divisão entre homem e mulher. Tem a questão das barbaridades do livro didático. Quanto à exoneração, eu queria só dar uma pequena amostra do que foi feito desde o Fernando Henrique. O que foi feito não começou com o PT, começou com o Fernando Henrique. O meu irmãozinho ainda está, o Arthurzinho ainda está se recuperando, mas como ele diria, né? Você não morre de AIDS, você morre de tuberculose. Então, você tem a doença oportunista e você tem a AIDS. Quem enfraqueceu o nosso organismo foi justamente... Ninguém começa no crack, você começa na maconha. Quem abriu a porta para o Lula entrar foi o Fernando Henrique. E esse trabalho está sendo feito há muito tempo. Exonera, exonera! Pega o livro didático, que maravilha! Na República Federativa do Brasil, nós temos 600 mil servidores civis na ativa. 300 mil estão no MEC. É do tamanho das Forças Armadas. Os poucos últimos anos do PT, da Dilma, aumentaram em 100 mil no MEC, só no MEC. Ah, é? Tá bom. Com concurso público e o STF, Ministério Público, a gente tem que usar a cabeça. Nós somos indivíduos, a gente está crescendo rapidamente. Uma coisa só que eu discordo do nosso amigo Eduardo Bolsonaro, que organizou tudo, está liderando esse processo todo. Que o Onix comentou, é o nome do futuro. Esse daqui é o cara do futuro. Mas eu não concordo com ele com uma coisa. É um mitinho, ele é um mitinho.
Mas eu queria discordar dele de uma única coisa. O movimento conservador chato é da vovozinha, cara. A gente é muito mais engraçado que a petelhada. Quando eu era moleque, sempre tinha aquela velha chata que pintava o cabelo de azul. Hoje tem também a mulherada pintada de cabelo azul, que é chata, que vem amolar a gente. A gente é engraçado, a gente é alto astral, estamos com energia e vamos ganhar a batalha. Mas para ganhar a batalha, não adianta atacar os sintomas. Tudo que a gente falou aqui foram os sintomas. Estão destruindo as diferenças entre sexo, estão quebrando a nossa identidade individual. Porque se eu não sei quem eu sou, por que eu vou lutar? Destroem a nossa identidade familiar. Se eu não tenho filhos, para quem eu vou lutar? Eles destroem os nossos valores, nossas referências históricas. Cadê o José Bonifácio? Cadê os irmãos Rebouças? Cadê a princesa Isabel? Cadê a dona Leopoldina? Cadê os livros que sempre definiram a cultura brasileira? Cadê a Bíblia? Essa destruição, enfraquecimento, não é por acaso. Direito à defesa, ter arma, propriedade privada, tudo isso são sintomas de um ataque maior. Por que a gente está aqui? A gente está lutando aqui pelo quê? É a nossa liberdade. Então, vou começar a apresentação. Está na hora de quem quiser tomar o comprimido azul sair. Posso dar sequência? Eu conto no final o que é isso aqui. Está em grego. Por que está em grego? A democracia surge com a classe média. Como é que surgiu o conceito da democracia? Surgiu na Grécia. Atenas era uma sociedade oligárquica. E você tem um negócio chamado revolução hoplita. É uma revolução. O que nós estamos fazendo aqui é uma revolução, assim como teve uma revolução em Atenas. Você tinha um grupo pequeno de nobres ou de oligarcas que tinha dinheiro para comprar cavalo, lança, espada. E quando eles tinham que defender ou brigar, era um grupo pequeno de oligarcas que ia lutar pela cidade. Quando eles venciam, eles ficavam com os espólios. E no tempo de normalidade, quem mandava na cidade eram eles. Atenas passou por uma revolução econômica. A revolução econômica foi o comércio, que permitiu ter artesanato, ter algum trabalho de skill, de desenvolvimento, e com o comércio e com esse artesanato, surgiu uma classe média. Não tinha só grandes proprietários de terra, poucos que podiam comprar armas. Surgiu uma classe média que podia comprar o elmo, o peitoral, uma espada, uma lança e o óplon, porque eles eram hoplitas, que é o escudo. Esse cara, classe média, ele sozinho não era forte. Ele era mais fraco do que um oligarca. Mas ele, junto, era imbatível. A classe média junta, armada, preparada, era imbatível. E se tornou o grupo dominante da Grécia. E essa é a base da democracia. Porque a classe média, ela não está lutando pela liberdade do indivíduo. Eu estou lutando pela liberdade dos meus filhos, mas eu sei que se for só os meus filhos que forem livres, eu não consigo. Eles não conseguem. Eu tenho que lutar pela liberdade minha, dos meus filhos, da minha família e da família do Eduardo
e da família de cada um de vocês. Porque juntos nós não seremos escravos. É disso que a gente está falando. A batalha da educação é sobre liberdade. Um analfabeto é um escravo. Ele não consegue nem andar de ônibus. Um analfabeto, ele é totalmente guiado, porque ele não consegue interpretar um texto. Quem sabe ler e escrever, não vota no PT. Internet, ler e escrever, acabou a discussão. Quem sabe ler e escrever e é autodidata, acaba aprendendo um ofício. E se tem um ofício, tem renda. E se tem renda, não depende de um demagogo ficar ameaçando. Olha, ou vota em mim ou eu corto o Bolsa Família. Educação da família e ensino na escola gera liberdade. Quem fala que a classe média é fundamental para a democracia é um carinha chamado Aristóteles. Ele estava já depois, uns 350 anos depois da Revolução Hoplita. Mas ele identificou que uma comunidade política que possui extremos de riqueza e pobreza não é uma cidade de pessoas livres, mas de escravos e senhores. Aonde os escravos ou servos, eles têm muito ódio, têm muito rancor. E esse rancor pode ser capitalizado por um demagogo que vira ditador e domina toda a cidade. Ou a cidade vai ser comandada por um grupo de oligarcas, que vai desprezar a maior parte da população. E quando tem uma invasão, os servos estão se lixando, os oligarcas são poucos. As pessoas da classe média são livres da arrogância de ricos e da inveja dos pobres. E como membros dessa classe, são semelhantes. E é provável que se considerem semelhantes para discutir tudo, desde como governar e alternar o poder, sem exigir o domínio permanente, como os ricos, ou aceitarem a submissão dos pobres. Aristóteles falou isso há quase 2.500 anos. Mas ele também falou uma outra coisa. Sem uma classe média, normalmente você caminhará para uma situação ou de uma oligarquia elitista, opressora, ou de uma tirania. Uma pessoa que vai lá e vira a massa, transforma essa massa de servos em massa de manobra. Qual é o problema? O problema é que Aristóteles é brilhante, mas ele precisa ser atualizado. Por quê? Porque hoje o desafio é muito pior do que era nessa época. Hoje, você vê um grupo de oligarcas que se uniram numa estratégia totalitária de poder. E é disso que a gente está enfrentando. Quando o Eduardo Bolsonaro organizou o evento em Foz, eu falei en passant que o problema que a gente estava enfrentando é que os comunistas, o movimento de esquerda, era aliado aos grandes bancos, às grandes empresas. Eu não tive tempo de explicar com o que a gente estava lidando, mas para a gente ganhar estratégia de longo prazo, não adianta atacar os sintomas. Você tem que descobrir a causa. Quem é o nosso inimigo? Hoje enfrentamos a aliança de famílias oligarcas com tiranos demagogos. Eles estão unidos. Poucas famílias que controlam segmentos inteiros da economia estão unidos umbilicalmente com movimentos totalitários de esquerda, que desenvolveram uma estratégia de domínio cultural, social, desestruturação dos nossos valores, das nossas referências, das massas desprovidas. A classe média é inimiga desse movimento. E quem falou isso foi uma das pessoas mais brilhantes em termos de capacidade de análise, uma das melhores análises que eu já vi nos últimos tempos. Mas deixa eu voltar, antes de passar a análise dessa pessoa. Isso ainda eu estou trabalhando nos conceitos, mas o que você tem hoje? Você tem o craqueiro, que é o lumpesinato, é o cara que perdeu tudo. É a massa de manobra total. Quem ele é? Ninguém. Quem você é? Não sou ninguém.
O craqueiro é um momento extremo, mas você encontra muitas pessoas que estão nessa situação sem usar o crack. Eu vou achar outro termo depois. Mas é uma pessoa que perdeu todas as referências. Quem você é? Não sei, não sou ninguém, não tenho casa, não tenho ofício, não tenho religião, não tenho os valores, não tenho ideologia, não tenho identidade, não tenho sexo, eu não tenho país, não tenho família e eu não tenho perspectivas. E principalmente as perspectivas intergeracionais. Isso é, eu não tenho perspectiva de lutar pelo meu filho e pelo meu neto, que é o que levava os hoplitas para a falange, para defender o que? A família dele, a próxima geração. Eu vivo o momento. E numa situação extrema, eu uso crack. Pronto, já vai sair na folha. Ministro da Educação usa crack. Quem é o inimigo? Quem é o inimigo desse movimento? É a família. Porque se você tem uma família, mesmo que você não tenha, mas você tem o potencial de ter, quem você é? Tem alguém na família que tem um ofício. Eu sou um padeiro, eu sou um contador, eu sou um policial, eu sou um marceneiro, eu sou um empresário que tem um negócio assim, assado, frito, cozido. Eu tenho um ofício, eu tenho uma família, eu tenho valores judaico-cristãos no Ocidente. Quero um país melhor e mais seguro para os meus filhos e netos. Esse é o inimigo. Você tem o comunista vocacional. O que é o comunista vocacional? A melhor forma que eu consigo enxergar, eu não sei se é o idiota útil, eu vejo mais como, olha, a forma mais eficiente que eu vi para analisar como o outro lado se comporta é como uma religião sem Deus. Você tem o alto clero, na Idade Média você tinha famílias de papas, e você tem o baixo clero. O baixo clero não tem família, ele está 100% dedicado à causa. Ele tem um ofício, ele tem lá seus 10 mil reais, 15 mil reais, 5 mil reais por mês. Mas ele não tem identidade nem família, ele vive pela causa. Ele acredita nisso. Esse é quem tem tração no debate com a gente. E a cabeça da medusa está aqui. É o comunista dinástico, é um oligarca, empresário comunista, por incrível que pareça, é o que a gente lida, é o falso bom moço, é aquele cara que se entope de ganhar dinheiro arrancando o couro do povo e vai lá e fala, não, mas o social. Quem está falando são vocês. E o alto clero. O alto clero, o que é? Você pega, são gerações de grão-vizir comunista. O vovô, o bisavô do cara era, o avô do cara era, o pai do cara é, o cara é e o filhote já está vindo para sugar nosso sangue. Não é piada, não é o João Dória esse. Esse daqui estava lá em outro modelo aqui. Mas se você pegar, tem uma família lá no Rio Grande do Sul que o bisavô era socialista. Tem um monte, mas tem uma lá que o pai está no PT, a filha está no PSOL e o filhote que já está lá com seus 30 anos, não sei, você que está falando também. Mas voltando, esses são os inimigos. A classe média é o alvo. E foi muito identificada por uma das melhores análises políticas que eu já vi. Por favor, passa o vídeo. Passa o vídeo. Passa o 5 anos antes do impeachment. Marilena Chauí. Escuta, não despreze o inimigo. Seu inimigo é inteligente. Nosso inimigo não é um rato, não é uma formiga. Ele é tão forte ou mais forte que a gente. Eu vou falar num tom que não é o meu, porque eu estou com uma gripe do cão. E se eu falar no meu tom, eu vou... Presta atenção na gesticulação dela. Vou falar numa voz que não é minha compara com e o que me Terceiro Reich, desgosta Alemanha muito, nazista. mas E é a troca voz a que palavra sobrou. classe média por judeu. E por que eu defendo esse ponto de vista? Não é só por razões teóricas e políticas. É porque eu odeio a classe média. A classe média é o atraso de vida.
A classe média é estupidez. É o que tem de reacionário, conservador, ignorante, petulante, arrogante, terrorista. É uma coisa fora do comum a classe média. Então, eu me recuso a admitir Presta atenção. que os trabalhadores brasileiros, porque eles galgaram direitos, conquistaram direitos, esses direitos foram conquistados por 20 anos de luta, 20 anos de luta, fora os 500 anteriores de luta e desespero, e dizer que essas lutas e essas conquistas fizeram a gente virar classe média de jeito nenhum, de jeito nenhum. A classe média é uma abominação política, porque ela é fascista. Ela é uma abominação ética, porque ela é violenta. E ela é uma abominação cognitiva, porque ela é ignorante. O que você faz com a abominação? Preste atenção no vídeo, na gesticulação dela. E pega qualquer discurso do Terceiro Reich. Troca a palavra classe média por judeu. É Schmutzige Juden. Pode voltar para a apresentação, por favor. Como é que está indo? Está tudo bem? Eu prendi a atenção de vocês? Agora eu vou precisar de um pouquinho de concentração. Mas não para eu te explicar a teoria de microeconomia, só para vocês acreditarem que o que eu vou falar é ciência. E se vocês quiserem ver depois, é fácil de ver. Eu não vou explicar a teoria microeconômica, só vou falar para vocês como funciona e mostrar que existe uma série de equações, é um trabalho científico profundo e sólido para o que eu vou falar aqui. Está no livro de economia básica, inclusive eu cheguei a dar o curso, isso aqui era o meu curso, alguns slides do meu curso. Então, toda vez que você tem um livre comércio, e você faz uma troca, comprei uma água, estou com sede, gastei R$3 na água. Depois de comprar a água, as duas pessoas que fizeram a negociação estão melhores. Porque eu estava com sede, eu teria pago R$5 na água, eu teria pago R$10 na água, eu estava realmente com sede. E o outro ficou feliz, porque ele ganhou R$2 ou R$1 na água. Os dois lados saíram ganhando. E você tem como medir isso. Eu teria pago R$10 numa água, mas a água me custou 3. Esse espaço chama-se excedente do consumidor, é bem-estar. Eu fiquei feliz. Depois que eu comprei, eu fiquei feliz. Eu estou melhor do que antes. A pessoa que vendeu teve o excedente do produtor. Não é lucro, não chega a ser lucro, é o excedente. Ele tem o excedente do produtor. Aí tem todas só equações para mostrar como se faz as contas, onde você acha o ponto ótimo. Tem um detalhe que chama-se custo marginal. Para eu produzir essa garrafa de água adicional, quanto me custou? Por quê? Porque no livre comércio, o preço praticado é igual ao custo marginal. Isso é, se eu puder produzir uma unidade a mais e ter 1 centavo de lucro, eu vou produzir, para ter 1 centavo a mais de lucro. E se eu tiver prejuízo, eu paro de produzir. Então, quando você tem a concorrência perfeita, você produz, a economia inteira produz até o custo marginal. Custo marginal é igual a preço. Vocês têm que acreditar em mim. Não estou explicando como na minha aula. Na minha aula seria bem mais longa, só para mostrar que eu não estou chutando com os 2 pés e tentando ficar de pé. Aqui já falei da concorrência perfeita, tem os price takers, price offers, como é feita a conta, onde você maximiza o lucro. Aqui você tem o excedente do consumidor, aqui você tem o excedente do produtor. E todo mundo sai ganhando. Como é que é feita a conta? Custo marginal. De novo, excedente do consumidor, excedente do produtor. E aí, dependendo da inclinação da curva, isso é um produto. Aí eu vou falar uma coisa que é interessante. Um produto que é mais fundamental, tipo o meu Liptor, para o colesterol. Eu vou comprar Liptor se ele custar 100, 200 ou 250 a caixa. Por quê? Porque eu preciso do meu Liptor. Agora, o Papa Bolinha da Singer, não. Vocês lembram do Papa Bolinha da Singer? Vocês estão velhos. Tá, esse daqui é para o meu Liptor, o anterior não é tão importante.
Por que eu estou falando isso? Porque os monopólios geralmente acontecem em coisas fundamentais. Não é no monopólio do Papa Bolinha da Singer, é só a Singer que produz, que se exploda, ela que fica com o Papa Bolinha. Mas, geralmente, os monopólios que contam são em coisas que a gente realmente precisa. Vamos falar disso. Existe monopólio, que é quando só um vende, e existe monopsônico, que é quando só um compra. E você já sabe o resultado. Quando só um vende, geralmente essa pessoa arranca o couro. E quando só um compra, ele também arranca o couro. Aí o que acontece? Eu vou mostrar como é feito esse processo de arrancação de couro. Não, você sabe como é na física, você já sentiu isso, eu vou mostrar graficamente. Teoria dos jogos, monopólio puro é raro. Ah, sim, monopólio puro é raro. Só um produtor é raro. O que a malandragem faz? Chama ter um market share muito grande. Eu não sou o único produtor. Não, mas você tem 90% do mercado. Na prática, você é um monopolista. Que é o caso da cerveja no Brasil. E aí vem o termo. Vocês lembram que eu falei na concorrência perfeita, preço igual a custo marginal? Pois é, no monopólio, ou quando você consegue se diferenciar com uma marca, por exemplo, então relógio. Relógio pode ser de R$20 até, sei lá, R$100 mil. Você tem um markup. Você consegue agregar valor e pegar o excedente do consumidor. Chama markup. Que é a diferença entre o preço praticado e o custo marginal. Não precisa entender, é só acreditar em mim que estão arrancando couro de você. Ah, já peguei. Aluno meu de esquerda que não estudou na prova fala assim, professor, é mais-valia, que no Capital, Karl Marx falava do mais-valia, que era o processo e tal. Falou, não, mais-valia não existe, não tem uma equação mostrando mais-valia. Mais-valia é a religião deles lá. Não tem estudo científico que comprova que mais-valia existe. Mais-valia não existe, mais-valia é você ter estudado mais, era o que eu respondia. Muito bem, agora vem o gráfico que eu vou mostrar, e também se não entender não tem importância, porque depois vocês vão entender, mas olha, na concorrência perfeita, preço é igual a custo marginal, e todo mundo fica feliz. No monopólio, você restringe a quantidade que você vai vender, o preço é mais alto, e você arranca isso de quem ia comprar, e as pessoas que poderiam ter comprado, aqui não vão comprar. E todo mundo aqui sai perdendo, e quem ganha é o monopolista. Tá? Então, é científico que eu estou falando. Não é papo, e é ciência básica. Tá? Para isso que existe uma coisa chamada legislação antitrust. Não pode, monopólio é feio. Não pode. Quando a Capitu, de vez em quando eu solto ela, a Capitu é minha cachorrinha. Eu vou passear com ela, aí eu solto ela. Daí ela vem, Capitu, ela é super educada apesar de ser de esquerda. Aí eu chamo, vem, Capitu, vem. Aí ela se interessa por homem, e deu uma feia, não pode, vem. Aí ela vem. Então, lei antitrust, não pode, é feio, não pode. Tá? Não pode ter monopólio. Não pode ter... E quem foi o primeiro guerreiro contra os monopólios foi o Theodore Roosevelt no começo do século XX. Tinha um cara chamado John Rockefeller que fez o monopólio do petróleo e do querosene nos Estados Unidos com a Standard Oil. O Theodore Roosevelt virou presidente e falou, bonitão, naquela época tinha exatamente isso. Grandes conglomerados estavam conseguindo monopólio em áreas importantes da economia americana. Baron Robbers, os barões ladrões. E o Theodore Roosevelt, que era um destrambelhado, que gostava de arma, que gostava de caçar, ele chegou para os caras e falou, pode parar com isso aí. Porque esses barões ladrões estavam tentando, como eles tinham poder econômico, entrar, como na Grécia, na política. Se não fosse pelo Theodore Roosevelt, os Estados Unidos hoje não seria uma democracia como é hoje. Não teria tanta classe média. Ele obrigou o John Rockefeller a quebrar a Standard Oil em 5.
e falou, escolhe uma das 5, as outras 4 você não pode ter controle. Acabou o monopólio. E hoje o setor de óleo de petróleo nos Estados Unidos tem 1 zilhão. Mas essa dinâmica de sempre tentar pegar o monopólio é constante. E continuamente a gente tende a lutar contra ela. Vou dar outro exemplo, a Microsoft, esse bonitão aqui que posa de bom moço, esse cara daqui que posa de bom moço, na verdade, nada mais é do que um oligarca que arranca o couro. Lembra que eu falei que custo marginal é igual a preço? Qual é o custo marginal de você instalar um software a mais num computador? É 0. Vou instalar um software aqui, tanto é que tem, né? Vou instalar aqui, é 0. Todo o preço que você paga por um software é markup. Sendo que no passado, vocês vão lembrar, ele não tinha o melhor produto. Ele conseguiu esse monopólio porque ele conseguiu um contrato com a IBM, que tinha uma prevalência no mercado, e aí começou um jogo de monopólio tirando a competição. E chegou a essa situação. Quando a Google se viabiliza, o que aconteceu? O preço relativo do software da Microsoft caiu. Não é mais tão caro instalar Microsoft no seu computador como era no passado. Por quê? Porque hoje tem concorrência. E a Petrobras? Quem arranca o couro é o corrupto ou o funcionário da Petrobras, que ganha salários acima. E quem paga? A gente. O que aconteceu no Brasil? Desde o Fernando Henrique está acontecendo isso. Tem o CAD, que é a agência antitrust. Continuamente a gente vê monopólios e oligopólios sendo criados. Cerveja, bife, frango, papel e celulose, banco. Aonde você olha, setores e setores da economia se monopolizaram ou se oligopolizaram. Os campeões nacionais são o último capítulo desse desenho. Isso feito com o nosso dinheiro, porque tem incentivo fiscal, feito com juros através de BNDES, Banco do Brasil Caixa, fundos de pensão e olhos cegos e ouvidos moucos do CAD. Foi a única vez que isso aconteceu no mundo? Não. Foi a primeira vez que um partido com aspirações totalitárias chegou para algumas famílias de grandes empresários e falou, vamos conversar? Não. Já aconteceu isso antes. A gente não está vivendo uma economia soviética. Não estou falando que tem forno crematório no Brasil, não estou falando que eles são nazistas. A dinâmica econômica é semelhante ao que aconteceu na Alemanha do Terceiro Reich. Alguns empresários de famílias alemãs começaram a se aproximar do Partido Nacional Socialista, deram dinheiro para o Hitler, começaram a ter uma relação incestuosa com o Partido Nazista, e quando o Partido Nazista chegou ao poder, Estado, partido e grandes conglomerados fizeram uma grande festa. Contratos, dinheiro, mão de obra, tudo num grande ciclo. Reich, Allianz, Bayer, ThyssenKrupp, BASF, Siemens, Mercedes-Benz, pode escolher. Todo mundo teve uma boquinha, uma tetinha. Até o Hugo Boss. O Hugo Boss fez o uniforme da SS e o uniforme da SA. Você vê, a inspiração do perfume, será que veio de algum lugar? Ou a Bayer. Opa, voltou. Ou a Bayer, se a Bayer é bom. A Bayer hoje é boa, não tem problema nenhum, eu uso aspirina. Mas a Bayer fazia da aspirina ao Zyklon B. A Bayer não. A Farben, a IG Farben. Por quê? Porque a Alemanha hoje é uma democracia. O que eles fizeram? Quebraram essas empresas. A IG Farben foi quebrada em 3 empresas. Verdade que o Fritz Mir, que tocava as operações de Auschwitz, ele se tornou presidente da Bayer depois da guerra. Mas a Bayer parou de fazer esse jogo de tentar influenciar a política, dinheiro, contratos para o partido e suprimir a classe média. Eu poderia passar vários vídeos que mostram o Hitler falando para você
entregar a sua identidade. Você não tem que pensar como indivíduo. Você tem que se entregar para o partido, pensar no coletivo, no todo. Mas eu vou continuar aqui, porque senão também, né, o objetivo é só passar uma pequena amostra do que... Deixa para o próximo ano. Pode ser, Duda? Você me chama no próximo ano? Beleza, obrigado. A Alemanha enfrentou o problema. Esse cara daqui é o Porsche, que inventou o Fusca. Eles controlam uma série de empresas, desde a Porsche até a Volkswagen, Fiat, um monte. Mas eles não se metem mais num jogo totalitário. BMW. Essa daqui é a família Goebbels. No bunker, ele dá cianureto para todas essas crianças de branco e esses dois se matam. Esse daqui é o enteado do Goebbels, era filho do primeiro casamento dela. Ele escapou, ele não estava no bunker. Ele fundou, a família dele, né, o que originou são os donos atuais da BMW, da Mini e do Rolls-Royce. Mas não se metem mais no jogo totalitário na Alemanha. A Alemanha hoje é uma democracia, está livre desse cancro. Qual o problema? O problema onde não teve essa crise tão grande, essa lição tão grande, algumas empresas e conglomerados e famílias não aprenderam essa lição. E a classe média também não aprendeu a lição. Estados Unidos, 30 de outubro de 1939, pouco antes de começar, véspera da Segunda Guerra, no meio de Manhattan, desfile com as bandeiras americanas, todo mundo batendo palma. Opa, tem uma coisinha aqui na frente, o que é? Sempre houve jogo totalitário no mundo inteiro. A gente está vivendo uma reinterpretação desse jogo totalitário, que se aliou ao movimento marxista cultural, e essa é a causa do problema. A gente pode ficar atacando os efeitos. Estão falando mal da Bíblia. Estão falando que todo mundo nasce igual, com sexo. Depois a gente escolhe o que vai ser quando crescer, né, de sexo. Né? Eu posso dar vários exemplos. Esse Thomas Watson era o representante da IBM na Europa. A IBM ganhou o primeiro grande contrato, e aí começou, com a Alemanha nazista, entregando cartões perfurados, que é o avô do computador, para identificar quem ia para o campo de concentração. Grandes conglomerados, fora da Alemanha, não aprenderam essa lição, continuaram nesse jogo. Esse cara daqui é o Henry Ford, ganhando umas medalhinhas dos representantes da Alemanha nazista. O Henry Ford era um nazista. Mas ele era brilhante. O Porsche também era brilhante. Eu uso aspirina. Esse cara daqui, na pessoa física, era um escroque completo. Só que a família dele não aprendeu que não pode, que é feio. Por isso que a Fundação Ford dá dinheiro para a ONG no Brasil, cercar a minha família em Santarém, para detonar comigo e com a minha família na frente das crianças. A Fundação Ford faz isso, interfere diretamente aqui no Brasil na nossa liberdade, na liberdade das nossas famílias. Mas não é só a Fundação Ford. A Lava Jato mostrou a ponta do iceberg dessas famílias. A pontinha do iceberg. São famílias de empreiteiros. A Odebrecht foi para a cadeia. Mas tem mais família de empreiteiros tradicionais. 3, 4, 5, 10 gerações parasitando o Brasil. São parasitas. Frigorífico. Banqueiro. Político. São famílias na área jurídica que há gerações têm o controle de segmentos inteiros do Brasil. Só que isso se intensificou nos últimos 25, 30 anos. O mecanismo é que essas famílias, é um mecanismo isso,
as famílias, oligarcas e esquerdistas bilionários, são bilionários. Teve um aí do Rio Grande do Sul, que alguém falou o nome, que ficou bilionário na advocacia. Perfeito? Qual é o nome mesmo? Vocês estão falando, eu não falei nada. Escondidas num manto falso de bom mocismo. Eu posso falar aqui de várias outras que não aparecem. Telecomunicações, alguém já pensou em uma? Não adianta bater no CPF, no CNPJ. Não adianta bater no CNPJ. Tem que bater no CPF. É ali que dói. E aí, vocês chegam e falam assim, exonera, exonera. Nós somos indivíduos com nosso CPF. Vocês têm que entender o tamanho da montanha que a gente tem que escalar todo dia. E vocês ajudam muito. Sem vocês, a gente não tinha a menor chance. Eu era um de vocês na Paulista. Essas famílias que ainda não foram desbaratadas, elas ainda possuem uma grande parte do poder econômico e político no Brasil, no judiciário. São famílias que estão lá. E é contra isso que a gente está lidando. Como a gente desmonta, como a gente corta a gasolina. Para fazer manifestação precisa de dinheiro. Vocês repararam que as manifestações estão menores? Porque a gente está cortando a gasolina. Antes de exonerar, precisa cortar a gasolina. Só que a gasolina ainda não foi cortada. E aí? Vamos encarar o problema? Vamos enfrentar a raiz do problema ou vamos continuar batendo nos efeitos colaterais? O paciente está doente, tem que evitar a febre, tem que dar antitérmico. Mas se a gente não for no problema e enfrentar, bater de frente com eles, a gente vai virar escravo, como na Venezuela. Os nossos filhos e as nossas filhas vão se prostituir por um pedaço de sabonete, que é o que acontece em país socialista. E aí eu te pergunto, quem vocês preferem ser? O isentão do Chamberlain, que foi para a Alemanha, né? O Hitler foi lá e invadiu. O Chamberlain, isentão, razoável, bem educado, foi lá, apertou a mão do Hitler, falou, vamos conversar. Dialogando, a gente se entende. Entregou a Tchecoslováquia para o Hitler, voltou com apertou a mão do Hitler, voltou com um pedaço de papel e falou, paz no nosso tempo, fiquem tranquilos. Pouco depois, Segunda Guerra Mundial. Ou vocês preferem esse gordinho aqui, falava palavrão, bebia, contava piada, ia para cima. Eu já escolhi o meu lado. Obrigado, Dudão. Obrigado. Terminou. Obrigado, gente. Segura aí.